Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós falaremos sobre as proparoxítonas aparentes, um assunto que aparece em algumas bancas de alto nível. Para que você compreenda melhor como é que se dá essa ideia das proparoxítonas aparentes, é importante que você assista aos nossos outros vídeos desta playlist. O link vai ficar aqui na descrição. Antes de falarmos sobre as proparoxítonas aparentes, nós relembraremos o que são as proparoxítonas. Proparoxítonas são palavras que trazem como sílaba tônica a antepenúltima. Por exemplo, a palavra matemática. Alguém aí gosta de matemática? Matemática. Na palavra matemática, nós teremos aqui a divisão silábica, matemática, em que eu tenho última, penúltima, antepenúltima sílaba, que é a sílaba ma, temos aqui como sílaba tônica, por isso esta palavra é uma proparoxítona. Mas nós não estamos aqui para falar das proparoxítonas normais, nós vamos falar sobre as proparoxítonas aparentes. E o que são as proparoxítonas aparentes? São aquelas que, em sua essência, não são proparoxítonas, mas que, por alguma convenção, serão consideradas como tal. Ou seja, as proparoxítonas aparentes são palavras paroxítonas terminadas em ditongo crescente, ou seja, na divisão clássica, são palavras que atuam no grupo das paroxítonas, ou seja, em que a sílaba tônica é a penúltima, mas que também podem ser consideradas proparoxítonas. Como assim? Calma aí que eu vou explicar. Na palavra história, na divisão silábica considerada pela maioria dos autores, nós vamos ter aqui a seguinte divisão: história. Teremos então aqui a sílaba tônica história, história. Temos a sílaba tônica aqui, a penúltima, utilizando essa divisão silábica como um ditongo crescente. Esse I aqui ele vai atuar como uma semivogal e o A é uma vogal, constituindo então um ditongo, por isso que fazem parte da mesma sílaba. Vou colocar aqui de outra cor para que vocês não confundam com a sílaba tônica. Tá? A sílaba tônica é a sílaba tó, mas eu resolvi marcar aí a última sílaba para que vocês possam identificar a presença do ditongo. Então, essencialmente, a palavra história é uma paroxítona terminada em ditongo. Porém, o acordo ortográfico também traz essa nomenclatura com uma outra possibilidade de divisão, e isso também é acatado por alguns autores. Então, a palavra história pode também ser dividida da seguinte forma: história. Não mais como um ditongo, mas colocando ali um hiato no final. História, história. E aqui nós teríamos então a classificação como uma proparoxítona. Última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba. Seria uma proparoxítona aparente porque ela também pode ser dividida como se fosse uma proparoxítona, história, e não apenas história. Então, neste caso, nós não teríamos mais a presença de um ditongo, por isso que cada uma aqui vai ser dividida em outra sílaba, em sílabas diferentes. A questão das proparoxítonas aparentes ainda gera algumas polêmicas aí no mundo gramatical. Acontece que o acordo ortográfico vigente também nos dá outra forma de divisão silábica, transformando essa paroxítona em uma proparoxítona aparente, ou seja, a palavra em sua essência é uma paroxítona, mas ela também pode ser considerada proparoxítona. E essa linha de pensamento é seguida também por alguns autores, que fazem parte de uma minoria. Mas, como eu falei no início, as bancas de alto nível gostam de colocar justamente essa questão para confundir o candidato. Eu vou ler com vocês este trecho. Serão acentuadas as chamadas proparoxítonas aparentes, isto é, que apresentam na sílaba tônica as vogais abertas grafadas em A, E, O, I, U
ou ditongo oral, começando por vogal aberta, e aqui vem uma sequência de terminações. O importante não é você decorar todas essas terminações para então entender. O que você precisa necessariamente é compreender o que é uma paroxítona, o que é uma proparoxítona e de que forma essas paroxítonas também serão consideradas proparoxítonas aparentes. Então, nós teremos aí essa divisão de forma, essa divisão silábica que pode aparecer das duas formas. Não é errado, só temos que ressaltar que existe um pensamento majoritário que fala, que utiliza nas questões a ideia de que essas palavras são paroxítonas, e existem ainda as bancas que gostam de enfatizar a questão das proparoxítonas aparentes. Então, por exemplo, a palavra náusea. A palavra náusea é uma proparoxítona aparente por quê? Porque eu tenho aí uma palavra que em sua essência é uma paroxítona, náusea. Náusea, eu tenho a sílaba tônica, a sílaba nau, mas eu também posso separar da seguinte forma: náusea, náusea. Quando é que isso ocorre? Quando eu tenho aí uma paroxítona que termina nesse ditongo crescente. Por que é ditongo crescente? Náusea, ya. O E, no primeiro caso, quando eu considero aí a questão de paroxítona, eu tenho o E como uma semivogal e o A como uma vogal. Por isso que é um ditongo crescente. Ele vai do mais fraco para o mais forte, para o som mais forte. Então, além de fazer essa divisão como ditongo, eu também posso ter uma outra divisão, que é a divisão náusea. Quando eu separo esse E do A, eu estou então levando em consideração a ideia das proparoxítonas aparentes. Retomando, a palavra é uma paroxítona, mas ela também pode ser dividida como uma proparoxítona aparente. Um outro exemplo, a palavra glória. A palavra glória é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Por que ditongo crescente? Semivogal e vogal. Glória, glória. Então, nós temos aí essa classificação como uma paroxítona. Mas, além dessa divisão, eu também posso dividir glória, glória. Sendo assim, eu tenho essa dupla forma de dividir. Eu posso dividir como uma paroxítona, sem dividir aqui o final, apenas como glória, aí nós teremos uma paroxítona, ou eu posso dividir glória como uma proparoxítona. Isso é o que chamamos proparoxítonas aparentes. Sobre este assunto, alguns gramáticos vão ter posicionamentos diferentes. Segala, por exemplo, vai defender que as duas formas são aceitas na língua portuguesa, até mesmo porque essa regra aparece no acordo ortográfico, como já mencionado. Entretanto, ressalto mais uma vez que esse entendimento não é o entendimento de todas as bancas de concursos públicos, de todos os autores. Então, o que você vai fazer na hora de resolver uma questão? Recomenda-se que você resolva as questões da prova com esse cuidado, atentando para o enunciado, tentando perceber o que o enunciado está pedindo. Geralmente, quando ele leva em consideração a ideia das proparoxítonas aparentes, isso vem mencionado de alguma forma no enunciado. Então, a dica é: quando uma questão trouxer a ideia de sílaba tônica, acentuação gráfica, e no meio das alternativas aparecer ali alguma palavra paroxítona terminada em ditongo crescente, você já vai ter atenção para saber se a banca quer colocar ali mesmo a ideia de paroxítona ou se realmente ela quer fazer você escorregar numa casquinha de banana, cair numa pegadinha, colocando a ideia de proparoxítona aparente. Então, preste muita atenção no enunciado e em cada detalhe da questão. Se você quiser aprender mais sobre acentuação gráfica, é só ficar inscrito aqui no canal. E se esta aula foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like. E qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. Até a próxima aula. Tchau, tchau!